Olá, boa noite a todos vocês. Que maravilha estarmos aqui de volta para nossa leitura, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar em comunhão mais uma vez, mais um dia. Graças a Deus, mais uma oportunidade que a gente está aqui de estarmos unidos, né, como família, para que a gente possa internalizar aquilo que Deus deixou para todos nós, abençoar aquilo que Deus tem para a nossa vida, os planos dele na nossa vida, né? E fazer com que a gente, obviamente, se alinhe com aquilo que ele tem para a nossa vida e que a gente, às vezes, não entende, né? Às vezes a gente fica buscando uma forma de Deus responder claramente, ou de Deus responder, de uma forma mais simples, ou de uma forma mais explícita, ou de uma forma e às vezes a gente não entende que Deus, ele tem um modus operandi, como a gente sempre fala aqui, né, muito simples. Deus é um Deus, tão simples, mas tão simples, tão simples, tão simples, que ele repete as coisas. Vocês já viram como as coisas na palavra, às vezes ela fica repetitiva? Algumas palavras escritas. E você já viu como muitas atitudes também são repetidas? Já viu quantas vezes Jesus, sai sozinho para orar? Quantas vezes Jesus toca num pão, toca num peixe e ora primeiro a Deus? Você já viu quantas vezes Jesus repete as parábolas, né, o mecanismo de parábolas, né? Você já viu quantas vezes Deus aplica a sua misericórdia? Já viu quantas vezes o sol nasce e se põe? Já viu quantas vezes a lua? Então, tudo de Deus, ele tem, um processo repetitivo. E aí você fica: "Ué, mas será que é um looping?" Até mesmo na nossa vida, a gente entra nesses loopings que a gente fica: "Nossa, mas isso só acontece na minha vida inteira. Nossa, mas isso é sempre assim que acontece." Por quê? Porque até que a gente saia daquilo que não pertence a nós, ou seja a nossa estrutura, né, emocional ou física, muitas das vezes também, né, até que a gente saia daquele padrão repetitivo e a gente não se conecte ali com a palavra de Deus, as coisas se repetem. Quantas vezes veio rei, sai rei, quantas vezes é a mesma coisa, eles não obedecem, Deus vai lá e perdoa, eles passam pelo julgamento, né, o julgamento não, que eu digo é a consequência daquilo que eles escolheram, aí voltam. Quantas vezes eles precisam fazer anualmente as festas que são delegadas a eles fazerem, quantas vezes, né? Então, a gente vê que Deus, ele não é imprevisível. É algo que a gente entende o que ele como ele opera, né. A gente entende como então, não é difícil entender a linguagem de Deus. Não é difícil entender o isso aqui é bom para mim, isso aqui é bom, só para minha carne, isso aqui é o que Deus ficaria feliz se eu fizesse, se eu dissesse, se eu pensasse, se eu então Deus é simples, e ele é simples mesmo. Apesar dele ser detalhista, Deus ter assim, de uma forma que a gente não consegue explicar, ter detalhes impossíveis de ser explicados, né, ele é simples. Então você vê, ele podia ter criado o mundo em sei lá quantos milhões de anos, criou em 6, descansou no sétimo, né. Os animais, simples de entender, né, no caso, o que é um animal, a forma com que o animal se né, e quando você fala assim: "É, tá, mas muitas coisas foi o homem que descobriu, muitas coisas a ciência descobriu, muitas coisas foi o homem que inventou." Gente, nada partindo de um cérebro que Deus criou tem a ver com o homem. Muitas das pessoas, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, eles cumprem um propósito aqui. Uns descobrem XYZ, outros descobrem outro XYZ, outros descobrem, né. Muitos inclusive dessas teorias que nós temos hoje, né, quando a gente fala, por exemplo, Newton, quando a gente fala, por exemplo, em Darwin, quando a gente fala, por exemplo, quantos deles eram cristãos? E tinham respaldo, desculpa, bíblico, tinham respaldo da escritura, tinham respaldo do que eles tinham para entender como as coisas funcionam, né. Infelizmente, um caso triste é que as pessoas às vezes separam.
A ciência tem que ser contra Deus. O inventor tem que ser contra. Gente, se Deus criou o cérebro, que criou qualquer coisa que você olhe para o seu lado, para cima, para baixo, seja o concreto da sua casa, do seu apartamento, seja o computador, o celular que está na sua mão, o celular que está sentado no sofá, que está no sofá, a sua cama, a sua luz, o que quer que seja, nada é, surpresa para Deus, ou dois, criado sem o poder e a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa palavra com como é que eu posso explicar? No livro de Esdras, especificamente, né? A gente tem, como tudo que nós já vimos, parece que repete as coisas, mas não é especificamente repetir, porque o ser humano não aprende. Então as coisas vão se repetindo. E o ser humano não aprende, as coisas se repetem e Deus nos ensina. É assim que vai, até a gente entrar em comunhão com Ele e Ele ensinar. Então, vamos começar. Bom, então, só para a gente entender que Esdras 5 não é somente como é que eu posso explicar? Uma narrativa da história, do que aconteceu, uma narrativa histórica. É literalmente uma demonstração da soberania de Deus e do controle que ele tem sobre essas coisas. Seja quem inventou algo, seja quem pensa em algo, quem cria algo, quem tudo tem a ver com a soberania de Deus, sobre o controle que ele tem sobre todas as coisas do mundo, todas as nações, todos os líderes, todos os presidentes, sobre absolutamente tudo. Porque ele tem promessas e elas precisam ser cumpridas, ok? Então, a gente vai entender que a gente está falando sobre a soberania de Deus em Esdras 5 e a gente vai fazer a nossa oração para pedir a Deus, obviamente, a sua bênção nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento que a gente está aqui unidos. A gente sempre inicia nossas lives agradecendo o Senhor, porque não agradecer seria omitir aquilo que nós não conseguimos fazer sem sua permissão, né? Estarmos vivos, estarmos conectados, estarmos buscando a sua palavra especificamente, né? E o ar que a gente respira, Pai, ele é provido pelo Senhor. Então a gente não tem como clamar nenhuma independência quando a gente sabe que nós não somos capazes de criar nada, de fazer nada, de absolutamente ter nada sem que o Senhor não nos permita ter, né? Ou nos permita ter. Então, a gente agradece por esse momento, pedimos entendimento, Pai. Isso é algo que a gente precisa sempre focar, que a gente possa pedir entendimento, seja na situação que a gente está de vida, seja nos nossos altos e baixos, seja na nossa história, mas principalmente nas leituras, na Sua palavra. Que o Senhor possa nos dar o entendimento espiritual, o entendimento que vai afetar a nossa vida também física, e nós pedimos para a sua bênção nesses momentos em que nós estamos como filhos pequeninos, como filhos que não sabemos, Senhor, absolutamente de nada, que a gente tenha o dom através do Espírito Santo para entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, aquilo que tem a ver, esteja alinhado com os nossos propósitos, cada um de nós aqui, e que o Senhor possa sondar o nosso coração, Jesus, com toda a sua misericórdia, sua compaixão, seu amor, a sua bondade, Jesus. Que o Senhor olhe para o coração de cada um que está debaixo do som da minha voz. Os desejos que cada um tem, Pai. Se for alinhar com o propósito de cada um, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor intervenha em qualquer tipo de oposição. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, na sua fé, no amor que o Senhor tem por cada um de nós. Que mesmo que a gente não entenda agora a situação em que nós estamos, mesmo que a gente não entenda, Pai, aquilo que está acontecendo na nossa vida emocional, na nossa vida física, ou até mesmo na nossa vida espiritual, nós confiamos que o Senhor sabe e que o Senhor está nos levando até a saída, levando até a vitória, levando até o aprendizado, levando até o nosso progresso na nossa vida, Senhor, em todos os âmbitos. E nós agradecemos porque dependemos do Senhor e pedimos para que o Senhor nos dê a sua mão, nos segure e nos leve até o destino que o Senhor quer que tenhamos. Seja um destino curto, até uma certa a tarefa que nós temos que fazer, ou no destino de toda a nossa vida, para aquilo que o Senhor pode nos usar. Que o Senhor nos use como canal, que o Senhor nos use como ferramenta para edificar a fé do nosso próximo, para edificar a nossa fé,
para edificar a nossa história, tudo aquilo que tem a ver com o que o Senhor escolheu para cada um de nós, na sua grande justiça, na sua grande sabedoria, Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos aperfeiçoe, porque enquanto temos vida, sabemos que temos uma missão aqui, que o Senhor está nos preparando para aquilo que o Senhor quer para nós e para a vida do próximo, que nós teremos impacto, né? Então, a gente agradece e pedimos para que o Senhor possa nos dar uma boa live, me usando como canal, e que o Espírito Santo possa honrar a todos nós, Pai, com a sabedoria que só vem de Ti. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos proteção contra todas as energias e coisas do mal que tentam nos parar, que vai contra aquilo que o Senhor nos ensina e quer para todos nós. Em nome de Jesus, eu pedimos bênção para essa live e ela consagra a Ti. Amém. Então vamos lá. Ora o profeta, desculpe. Ora o profeta Ageu e o profeta Zacarias, já ouviram falar bastante de Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá, então está falando judeus de Judá especificamente, e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, desculpe, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e completar essa estrutura? E eles também perguntaram: como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Ou, no texto maçorético, ele diz: nós lhe dissemos os nomes dos homens que estavam construindo esse edifício. Os olhos de Deus, porém, isso aqui, olha isso aqui como é lindo e importante, ó. Os olhos de Deus estão acontecendo, Deus está ali prestando atenção. Então, eles estão reconstruindo, desculpa, né? O templo de Deus, como as coisas acontecem na sua vida, por exemplo, você está se reconstruindo na sua história, você está se reerguendo na sua história, você está se reconectando na sua história, você está refazendo a sua história. E não pense que você está sozinho. Ah, não, mas o que aconteceu já aconteceu e Deus já esteve comigo quando ele esteve que está, agora eu estou sozinho, estou sozinha. Isso não existe. Olha o que que acontece. Os olhos de Deus. Porém, porque eles estavam ali sendo interrogados. A gente não disse que não é preciso construírem? Não falamos que vocês eram povos rebeldes e queriam guerra o tempo inteiro, e briga o tempo inteiro? A gente não queria que vocês se reconstruíssem. Quem é que está reconstruindo? Quem deixou vocês fazerem continuar essa estrutura, né? E aí os olhos de Deus, porém, estavam sobre os líderes dos judeus. E eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, ou seja, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, saudações de muita paz. Informamos o rei de que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando um rápido progresso. Então, perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles, a fim de registrá-los para a sua informação.
E essa é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra. E estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Visto, porém, que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do Babilônio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: pegue estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus no seu antigo local. Então, Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Jerusalém, de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Então, por isso que a gente não conta isso como um novo templo, né? O templo ele foi destruído, XYZ e tudo mais, mas ele é o mesmo templo, ok? Peraí, construir. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto para a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão a respeito deste assunto. Então, vocês veem que às vezes a gente ficava assim, ou pensávamos, né, na primeira vez que a gente lia a Bíblia, ou então alguma coisa, ai, como demora, ai, para que ficar, estão nos registros históricos, para que o reinado de fulano está registrado? Para isso, porque Deus, ele não ia deixar as coisas ao vento. Então, todas as coisas que são registradas, os reis poderiam ir lá e ver. Tudo que acontece registrado, eles podem ir lá e conferir. Então, documentar é algo que Deus fez e faz muito bem, né? Você vê, você tem documentado no seu celular várias coisas. Imagina se você tivesse os seus e-mails e depois que você lê-los, você perde todos eles. Imagina se eles não ficassem salvos. Não, mas você já leu o e-mail, qual a importância? Você tem ele salvo. Imagina as mensagens que você lê no seu celular, você já tivesse elas apagadas imediatamente assim que você fecha o aplicativo que você já lê e já acaba. E ela sai. Então, a documentação é algo importante, principalmente no histórico de Israel, que, né, está sempre sob ataque, está sempre sob um tipo de guerra espiritual, porque isso é espiritual, não tem nada a ver com somente terras, né? Isso foi gerado lá atrás. Nós já lemos sobre, inclusive, esses dois povos que vão sempre brigar. Então, é importante essa documentação, e nós lemos todas elas. Então, para vocês verem como é importante, porque às vezes a gente pensa, né? Ai, nossa, mas registros históricos, a descendência de X, Y, Z, descendência é importante. Então, eles dizem que, olha, se vocês quiserem ir lá ver que o rei Ciro, né, de fato, ele autorizou a gente a iniciar a reconstrução do templo, fiquem à vontade. Vão lá, façam, por favor, e a gente vai guardar aqui a decisão do rei a respeito do que fazer. Então, essa foi a mensagem deles. Lembrando que os olhos de Deus estão sobre eles. Estão, aliás, desculpa, estão sobre eles. Então, nada está acontecendo sem que Deus tenha parte ou que saiba o que está acontecendo em relação, principalmente, à sua casa, né? Seu tempo. Vamos lá. Então, então, e daqui que a gente fala sobre, né, como é que diz? Que a gente falou no início agora, que é sobre a soberania de Deus. Que a gente está vendo que não tem rei, tem pessoa, não tem nada que. Quando eles falam, nós servimos, eles perguntam, quem que autorizou vocês? Aí o que que eles falam? Nós servimos o Deus dos céus. O Deus dos céus, né? Então, o que que ele diz? Ele diz, gente,
Vocês estão a trabalho do rei, mas a gente está a trabalho de Deus. A gente está fazendo o que ele mandou a gente fazer. E é importante a gente ver que Deus, ele manifesta a sua vontade na gente. Ele manifesta os seus propósitos na gente. Por que que é importante a gente estar sempre purificado em oração, purificado em nome de Deus? Por que que é importante? Porque a gente está sendo o tempo inteiro usado por Deus como ferramentas. O tempo inteiro. Não tem uma pessoa que ache, que pense, ah, minha vida não vale, minha vida. Não é verdade. Isso é mentira que é contada para você espiritualmente. A sua vida vale e muito. E muito. Porque se Deus dá, tem um porquê ele ter dado. E se Deus não tirou ainda, é porque tem um porquê ele não ter tirado. Deus não tá brincando de, ah, vamos deixar todo mundo ser feliz, conquistar dinheiro, fama, poder, ter filhos e família, só para eles viverem um pouco, saberem como é a vida. Não é sobre isso. A gente está num momento importante da volta de Cristo. Então, não é sobre a gente estar o tempo inteiro sendo felizes, conquistando riquezas, isso. É sobre a gente estar servindo a Deus. Ah, tá, mas eu não sou pastora, eu não sou pastora. Você não serve a Deus só sendo pastor ou pastora. Todos os discípulos, um era pescador, outro era coletador de impostos, outro era ajudante de pescador, Então, não tem a ver com a sua profissão. Tem a ver com o que você é para Deus. E você é uma ferramenta importante para Deus. Mas para que a gente saiba qual é a nossa missão aqui, é como a gente falou no início da live. É o que Deus te ensina através da palavra dele, porque ele não muda e ele tem um padrão repetitivo muito consistente. Deus é muito determinado e consistente. Você não vê Deus mudando o tempo inteiro, você não vê ele mudando nunca, na verdade, né? Então, nós temos um Deus que é capaz de nos permitir entender que se estamos aqui é porque ainda estamos sendo usados por ele como ferramentas, ok? Então, vamos lá, capítulo 6. Então, o rei Dário ordenou que se fizesse uma pesquisa nos livros, desculpa, peraí, nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte memorial: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 60 côvados de altura por 60 côvados de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E, além disso, os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz neste templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem o templo de Deus no seu antigo local. Não se esqueçam que a Bíblia não aleatoriamente colocou e os olhos de Deus estavam. Não, tem um porquê. As coisas estão acontecendo e Deus não está quietinho só vendo acontecer, não. Os olhos de Deus estão ali. A gente sabe que se ele está enxergando, se ele está vendo, ele está fazendo algo, né? Porque Deus não fica assistindo a nossa vida igual novela. Ele fica só lá sentado, vamos ver o que a Thay vai fazer hoje. Vamos ver o que vai. Não é assim que funciona, né? Então, ah, peraí. Então, não interfira, não. Então, Deus deu uma ordem ali. A gente pode entender como for, mas é a mão dele que está ali. Olha, ele sabia o porquê usou Ciro. Por que que ele não deu essa ordem para os israelitas e deixou com um rei israelita? Ou, não, vocês estavam exilados, etc, etc.
Por que que ele não deixou essa ordem de uma outra forma, ou um pedido, ou por que que ele não deixou de forma com que eles pudessem agora pedir ao rei e tudo? Tudo estava sendo preparado desde lá de trás. Então, ele sabia o porquê fazer o Ciro permitir a obra de ser refeita. E o porquê que os israelitas começaram a pedir a Deus de volta, pedir para que eles fossem mandados de volta, Senhor, retorne a gente para nossa terra, nós pecamos, nós erramos. Sempre a humildade faz a gente se reconectar com Deus. Quando a gente é soberbo e acha que a gente orgulhosamente consegue fazer nossas coisas sozinhas, não funciona com Deus. Toda vez que a gente se humilha e pede, Senhor, ajuda, Senhor, Deus faz milagres acontecer. E é assim que nós precisamos fazer com Deus. Precisamos nos humilhar perante a Ele, porque é só assim para a gente se. A base de Deus é humildade. Você vê Jesus, para iniciar, a Bíblia fala que ele era desprovido de beleza. Já começa aí. A humildade e o valor de Cristo não estava na beleza, não estava no que as pessoas viam dele, né? Não é esse Jesus que foram inventar na igreja, sei lá qual foi a igreja, esse olho azul, com esse cabelo grande, com essa pele branca, com essa. Porque isso tudo nos padrões de beleza que Deus já sabe que a gente ia inventar padrões de beleza, ele não passaria. Então, outra forma de você entender que o que você foi ensinado em outras igrejas vai contra a palavra de Deus, porque a própria palavra diz, ele era desprovido de beleza. Aí vai uma igreja que vem lá no Império Romano, lá atrás, vem uma igreja e inventa um Jesus com olho azul, com cabelo loiro, com uma pele super branca. Aí você acredita que Jesus tem aquela beleza ali. Não é. Não acredite em imagens de Jesus, ninguém sabe como foi, como é. Inclusive, eu vi uma reportagem esses dias que o tal do Santo Sudário, né, que é uma peça de antiguidade que Jesus, que as pessoas pagam tanto dinheiro de sei lá quanto para ir a lugar tal para ver o tal, foi descoberto que pode não mais ser de Cristo e agora parece que de uma outra pessoa, só você dá Google aí, coloca Google você vai saber. Santo Sudário, não sei o que, não sei o que. Eu vi a reportagem em inglês, né? Então não sei se já vai ter alguma coisa traduzida, mas provavelmente sim. Então, pesquisem. Tudo isso aí, gente, é falta de fé em Deus, porque Deus não pediu para você acreditar em Jesus que alguém criasse uma imagem para ele. Não pediu para, não, mas Da Vinci tem uma foto, mas fulano pintou um quadro, e Ciclano e Beltrano, se não está descrito na Bíblia, né? Não acredite. E se está descrito na Bíblia, a mesma forma que alguém pintou de A a B, C, você também pode. Então, não caiam nessas narrativas, ok? Porque ir contra a palavra de Deus não faz sentido para você que está aprendendo a palavra de Deus, para mim que estou aprendendo a palavra de Deus, para nós que estamos seguindo e aprendendo a palavra de Deus, ok? Então, os olhos de Deus estavam ali presente, ninguém vai fazer nada sem a permissão dele, obviamente. A palavra foi dada e ele, Deus, como sempre, costurando as coisas tão perfeitamente, a gente não sabe, mas hoje, no dia de hoje, dia 26 de novembro, nós estamos sendo preparados para alguma coisa que lá na frente a gente vai dizer: nossa, ainda bem que eu comecei dia 26. Ou então, nossa, se não fosse no dia 26, que foi exatamente naquela terça-feira na qual eu fiz isso. Tudo é Deus te preparando para algo. Não desperdice os seus dias. Você está vendo aqui por conta do rei Ciro ter documentado algo, que foi, né, obviamente, através do povo israelita pedindo para voltar e eles terem voltado e tudo mais. Hoje, hoje na nossa leitura, né? Eles puderam voltar aos documentos e ver que eles, de fato, foram autorizados a reconstruir o templo. Eles são, hoje, agora, nesse momento, né? Como que diz? Autorizados. E Deus não é um Deus, gente, invasivo. Ele não ia fazer, não importa se não está escrito, vão lá e façam. Não é assim que Deus faz. Ele respeita muito a própria forma que as coisas acontecem e vão ainda acontecendo, né? Então, ele dá essa ordem, não cheguem perto, deixem que eles reconstruam o templo. Ok? Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território inteiro
a oeste do Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Então, Deus não só permitiu a obra, como também financiou a obra. E a sua obra na sua vida, ela também é financiada. Aquilo que Deus te permite ter, aquilo que Deus te permite ter acesso, é parte da sua obra. Mas eu não tenho igreja, tá? Mas eu não tenho obra. A sua vida é uma obra. A sua vida é uma obra-prima de Deus. O que você faz com ela reflete na sua vida espiritual com Deus, no seu relacionamento com Deus. Ah, logo, Deus vai sempre prover para que você possa continuar a obra dele. Além disso, peraí. As despesas dos homens serão integralmente pagam pela frase, então, peraí. O que for necessário, agora vem o melhor, porque Deus ele só diz assim, ó, vou prover. Não, não, ele mostra mesmo, ó. Não somente a autorização, mas o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, oferecido ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta. Não é sem falta, tipo, sem falta, hoje sem falta, não, é sem falta nada, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua própria casa e deixem-no empalado, e que a sua casa seja transformada em um monte de entulho. Que Deus, que fez o seu nome habitar ali, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo em Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. Olha que coisa mais bizarra, porque quem é que vai ter medo, quem é que vai ter, né, a coragem de ouvir uma coisa dessa? Porque ali não é Deus falando para um povo que não é de Deus, não é os israelitas. Ali é o rei do povo falando, ó, é isso que vai acontecer. Então não é, por exemplo, um rei israelita que o povo que não é israelita leria os reis, por exemplo, por que eu tenho que obedecer israelita? Não. Ali é o povo dele. Deus sabe o porquê faz essas coisas. Não é tipo, nossa, é verdade, tá? Que coincidência. Não existe coincidência. Não é tipo, nossa, então que bom que foi dado, né? Que bom. Deus sabe. Não é, nossa, que sorte. Não existe sorte. Deus sabe o porquê fez um rei gentil, né? Porque não era israelita, um rei gentil escrever isso. Porque os próximos e próximos e próximos depois dele não teriam a audácia, né, é, de modificar aquilo que ele escreveu. Então, tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, o governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram diligentemente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles também terminaram com a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi construído no terceiro. Ó, isso é maravilhoso, né? Porque a gente já vê isso Jesus falando. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dário. O mês de Adar seria tipo abril, mas aqui diz fevereiro e março. Então, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, a Bíblia acho que é abril, desculpa, Adar é fevereiro e março. Então, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 10 bodes
de acordo com o número das tribos de Israel. Organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas os seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros, e os levitas sacrificaram cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes, os colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do carneiro, participando com eles todos os que se haviam separado nas práticas impuras dos seus vizinhos. Peraí, deixa eu ler isso de novo que está escrito. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, dando-lhes força na obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. A gente tem mais 15 minutos, acho que dá para a gente ler o 7, vamos lá. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, o rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras, que é o livro que a gente está lendo agora. Era filho de Era filho de Seraías, filho de Azarias, que era filho de Uquias, que era filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Então, vocês já lembram aqui, irmão de Moisés. Então, voltou lá para a gente saber que Esdras era um sacerdote de Deus. Esse Esdras veio da Babilônia, ou seja, quando a Babilônia está acontecendo, o livro de Esdras, que é Esdras especificamente, né, estava acontecendo lá também. Vamos lá. Ele era um escriba habilidoso na lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que tinha lhe pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, entre os quais sacerdotes levitas, músicos, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus estatutos e ordenanças aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Saudações. Autorizo qualquer israelita do meu reino, entre os quais os sacerdotes e os levitas que deseje ir a Jerusalém com você, que o faça. Você é enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que os reis e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e de todo o ouro que você receberá da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus, do templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as respectivas ofertas de cereal e de bebida.
e sacrifique-os no altar do templo de Deus em Jerusalém. Você e os seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade de Deus. Não tem aqui, a gente às vezes fala assim, o que for melhor, o que acontecer para o bem. Porque todo mundo às vezes pega só essa parte da passagem, que é tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, né, de todo o coração, né, e esquecem da parte que tem a ver com a vontade de Deus, que o versículo termina de acordo com o propósito de Deus, né? Então aqui é a mesma coisa. Você e seus irmãos, porque Deus não pode se contradizer. Ele não pode dizer, faça o que você achar melhor. A gente já viu que alguns reis e alguns povos faziam o que era bom aos seus próprios olhos. Mas a gente nunca vê na palavra Deus dizendo: eu confio em vocês, adultos, eu confio em vocês, humanos. Vão lá e façam, porque quando ele fez isso, deu ruim, foi lá com Adão e Eva. Quando ele confiou, quando ele estava junto, né? Ele provou a fé e o coração deles e a gente viu no que deu. Então Deus não vai falar o que vocês acharem melhor, jamais. Principalmente que é pro templo dele, a casa dele. Então, o que vocês acharem melhor, com o restante da prata do de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui fortalece a passagem na qual nós sabemos que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus de todo o seu coração, de acordo com o seu propósito, né? O propósito de Deus. Então, não é somente o que a gente acha melhor. Deus tem que ter parte na nossa vida, nos nossos planos, em tudo, porque senão, se for só assim, a gente teria que depender da gente e não dele mesmo, né? Então, entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus. As demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagos pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam diligentemente tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 10 batos de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha ordenado que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que sua ira não venha contra o império do rei e os seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote levita, seja também cantor, porteiro, servidor do templo e nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus, mantendo a lei de Deus, né? Que os levitas não pagavam impostos. Quanto a você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes que ministrem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. Aos que não os conhecem, você deverá ensiná-las. O que é lindo isso aqui, né? Porque ele fala, a todos que conhecem a Deus, você nomeia, você, né, tudo isso, aquilo, porque, obviamente, você não vai nomear por um cargo específico de Deus, né, principalmente com sabedoria de Deus, alguém que não saiba. Então, ele está dizendo, aqueles que não a conhecem, você vai ter que ensinar. Aqueles que não obedecer, porque aqui está falando igual da gente, como se fosse assim, aqueles que conhecem, mantêm a palavra de Deus, e aqueles que conhecem, ensine aqueles que não conhecem. E aqueles que não obedeceram à palavra de Deus, de vocês, e a lei do rei, deve ser punido com morte, ou com exílio, ou com confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Por sua bondade, ele me favoreceu diante do rei, diante dos seus conselheiros e de todos os seus poderosos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus esteve sobre mim, recobrei o ânimo
Isso é maravilhoso, porque nós temos momentos em que a gente vai estar menos animado na vida. Mas a gente não pode esquecer que um dos atributos do Espírito Santo é o ânimo. Então, isso significa que quando você estiver desanimado ou desanimada, você está distante do Espírito Santo de Deus. Bom, então você está dizendo que ele não está comigo, tá? Não, porque ele não sai. Eu estou dizendo que você está distante. O ânimo, presta atenção nisso. O ânimo, ele é um atributo. Ele faz, é como assim, você, por exemplo, você é uma pessoa calma. É um atributo que você carrega com a sua personalidade. Você é uma pessoa calma. Ninguém pode dizer, fulano não é calmo, quando a pessoa é calma. Ninguém pode dizer, a pessoa é super impulsiva ou estressada, quando a pessoa é uma pessoa calma. Então, esse atributo, a gente não está falando que quem é calmo não pode se estressar, não é isso, ok? Mas o atributo que a pessoa carrega faz com que a gente conheça aquela pessoa, né? O Espírito Santo é assim, só que ele não muda. Então, o atributo que ele tem é o ânimo. Então, toda vez que você não estiver animado na sua vida, você está distante do Espírito Santo. E toda vez que você achar que você está próximo do Espírito Santo, e você ainda assim estiver animado, desanimado, você não está em contato mesmo com o Espírito Santo. Você não está em comunhão, que eu quis dizer, com o Espírito Santo. Então, o que significa? Ore mais. Porque não tem como ele habitar em você, ele te dá a perspectiva espiritual das coisas, porque ele está em você, né? Faz parte de quem você é. É um conceito que a gente não consegue entender, igual alma, espírito, tudo isso. Então, ele está em você. E se ele atribui a você um dos seus atributos, que é o ânimo, logo você não está animado porque você não está em comunhão com o Espírito Santo, ou está se distanciando do Espírito Santo. É a mesma coisa dizer, Deus é amor, e você ter ódio em você sendo cristão. É uma coisa que não está alinhada, não está em comunhão. Não tem como dizer sou super cristão e morro de ódio no coração. A própria frase já não soa verdadeira, né? Não tem como. Então, se o atributo de Deus é o amor, o principal que você vai receber dele é o amor. A sua vida, para com o próximo, e aí vai indo. Então é importante entender. Se você está desanimado, você está distante do Espírito Santo, você não está em comunhão com o Espírito Santo. Ah, tá, mas eu faço tudo todo dia, eu leio tudo todo dia. Continue. E é também orar todo dia. Orar com o Espírito Santo é maravilhoso. Com o Espírito Santo, não é pro Espírito Santo. Não se ora pro Espírito Santo. Se ora para Jesus. Então, você com o Espírito Santo, o que que o Espírito Santo é? Um mensageiro. Ele passa, né, na Santíssima Trindade, ele passa a Jesus aquilo que você não sabe decifrar, ou você não sabe orar, ou você não sabe pedir, ele é o mensageiro. Então, você não ora para o Espírito Santo, você ora com o Espírito Santo, e obviamente que Jesus recebe a sua oração. É o Espírito de Jesus. É o Espírito de Jesus, não é Jesus, é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus. Então, ore mais. Você não pode e a gente tá falando assim que não é um desânimo, gente. Não é tipo assim, ah, cheguei em casa meio desanimado hoje, tô cansado do trabalho, não é isso, tá? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Às vezes você vai fazer, às vezes você não tem um trabalho físico, mas você tem um trabalho mental muito grande durante o dia inteiro. Muitas coisas, né, tiram nossa energia completamente. Então não significa que ter ânimo no Espírito Santo é você sair por aí fazendo 5 maratonas em 3 dias. Não é isso. É você ter ânimo. É diferente de você ter energia para sair por aí, ok? Porque isso também tem a ver com dieta e com tudo isso, né? A dieta que a gente come, que eu digo. É o que você come. Então, vocês entenderam? Espiritualmente falando, a gente está alinhado a Deus e significa que todos os atributos que o Espírito Santo carrega virá com ele. E a gente tem acesso a isso. E se a gente não está tendo, é porque nós estamos distantes, ok? Então, por sua bondade, ele favoreceu diante do rei, diante dos seus conselheiros de todos os seus poderosos oficiais, e com a mão de Deus, do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, recobrei o ânimo, e reuni alguns líderes de Israel para me acompanhar. É isso. Então, finalizamos a live aqui hoje. Graças a Deus, estamos unidos novamente. A gente volta amanhã, se Deus quiser, essa live ao vivo, e nós nos falamos.
Bom? Então, que bom ver todos aqui. Um beijo em cada um de vocês, cada um que estiver no YouTube também. E a gente se vê amanhã, para o capítulo 8 e 9. E se Deus permitir, é mais, né? Ou só o 8 também, ou só o 9, mas a gente está quase acabando, porque termina no 10º capítulo. Se não me engano. Bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.